Boa noite, a TV Gazeta começa agora o debate em segundo turno com os candidatos a prefeito de Vitória. É o último debate na televisão antes da eleição no próximo domingo. O debate cumpre uma tradição que começou em 1982. Qual dos dois candidatos será o futuro prefeito da capital? Estão aqui os candidatos Luciano Rezende, do PPS. Boa noite, candidato. Boa noite. Amaro Neto, do Solidariedade. Boa noite, candidato. Boa noite, André. Boa noite ao telespectador da TV Gazeta. O futuro prefeito de Vitória está aqui hoje. Caberá a você, eleitor, analisar bem as propostas e as ideias de cada um e escolher, pelo voto, quem vai administrar a cidade pelos próximos 4 anos. Esse debate também está sendo transmitido ao vivo no nosso portal de notícias g1.com.br/es. Isso significa que os capixabas que moram fora do estado ou até em outro país podem também acompanhar o debate. Sem perder tempo, vamos às regras do debate. O debate terá 3 blocos. O primeiro e o terceiro blocos são de temas livres. Os candidatos trocam perguntas sobre os assuntos que quiserem. No segundo, os temas serão determinados por sorteio. Os candidatos terão 30 segundos para a pergunta, 1 minuto e meio para a resposta, 1 minuto para a réplica e 45 segundos para a tréplica. Em cada bloco, cada candidato fará 2 perguntas e responderá a outras 2. No fim do terceiro bloco, os candidatos farão suas considerações finais. Chegou a hora. Vamos começar. A ordem das perguntas já foi definida por sorteio antes do debate. Neste bloco, o tema das perguntas é livre e quem começa seguindo o sorteio é o candidato do Solidariedade, Amaro Neto. Por favor, candidato, o senhor tem 30 segundos, a sua pergunta. Mais uma vez, boa noite a você, telespectador da TV Gazeta. Minha pergunta para o Luciano é o seguinte. O senhor diz na propaganda eleitoral que a sua prioridade agora, em mais 4 anos, é a geração de emprego e renda. Por que não fez nestes 4 anos, já que o senhor é prefeito? E explique detalhadamente como é o seu plano para a geração de emprego e renda aqui na nossa capital, candidato. Boa noite, André. Boa noite a todos que nos acompanham nas residências. Queria primeiro fazer uma homenagem especial às servidoras e servidores públicos. Hoje é o Dia do Servidor, são os nossos colaboradores que têm nos ajudado a colocar a Vitória em primeiro lugar. Nós temos trabalhado construindo bases para uma nova arrecadação na cidade de Vitória. Vitória perdeu o seu incentivo Fundap, que era onde estava lastreada a economia de recursos para a Prefeitura de Vitória, ligado à importação do Porto de Vitória. Nós investimos muito na mudança de uma matriz que vai, evidentemente, ser construída ao longo dos anos. A base dessa matriz, ela está representada pela Fábrica de Ideias, que já funciona com a parceria do IFES, a parceria do SEBRAE, a parceria da Findes e também agora com a construção do Parque Tecnológico. O grande investimento na geração de emprego, trabalho e renda será na capacitação das pessoas. O grande potencial da cidade de Vitória está nas pessoas. E a capacitação dessas pessoas é um processo que se iniciou nesse primeiro governo e com as bases que nós fizemos no primeiro governo, nós vamos avançar, inclusive com uma educação de qualidade, para que as famílias possam ter suas pessoas capacitadas, poderem gerar emprego, trabalho e renda. Muito bem. Você pôde acompanhar que o candidato não respondeu o que ele fez nestes 4 anos. Ele não gerou emprego nenhum nesses 4 anos. Para você ter uma ideia, no auge da crise, Teresina, capital do Piauí, gerou 7.700 empregos. Fortaleza gerou 6.000 empregos. E Maceió, através do turismo, também gerou oportunidades de emprego. A nossa proposta na geração de emprego e renda passa pelo turismo, passa pelo comércio e serviços. Queremos desburocratizar a prefeitura. Queremos ter uma vigilância sanitária que não puna, que não meta multa a torto e direito, que faça um trabalho de conscientização e um trabalho de orientação aos nossos comerciantes. E, é claro, um procedimento muito mais rápido na confecção e na entrega de alvarás. Para você ter uma ideia,
Temos cidades no Brasil que já têm um trabalho muito mais eficaz do que a nossa capital, Vitória. É isso que eu proponho como prefeito. Bom, a revista Exame dessa semana coloca Vitória somente atrás de São Paulo na facilitação de geração de empresas. Isso está na revista Exame, que está nas bancas. Nós fizemos um trabalho muito importante e é a única capital brasileira que tinha o Fundap. As outras capitais estão só sofrendo o impacto da crise econômica, que Vitória sofre também. Vitória, além da perda do Fundap, sofreu com a crise econômica. E nós tivemos grandes resultados, a ponto de as revistas econômicas, uma matéria atrás da outra, como saiu nessa semana, quase não dá tempo da gente divulgar, também ranqueia a Vitória somente atrás de São Paulo, que é uma das maiores potências econômicas do mundo. Os resultados falam por si só. Obrigado, candidato. E seguindo as regras do debate, quem pergunta agora é o senhor. 30 segundos, por favor. Nós, em Vitória, usamos a estratégia desde o primeiro dia de governo de ocupar a cidade com as famílias. Fizemos isso intensamente de várias formas. Hoje nós temos 11 mil pessoas que praticam atividades físicas em praças que foram reformadas, iluminadas. O Bike Vitória também dá oportunidade de transporte a quem quer trabalhar usando bicicleta. E nós temos essa vocação na cidade. A pergunta é: quais são as propostas do deputado para essa área de uma cidade saudável? Muito bem. Ampliar ainda mais o trabalho que nós temos nos parques da cidade. Os parques da cidade hoje, se você for visitar qualquer parque de Vitória, você vai ver que está abandonado. O Parque da Pedra da Cebola está abandonado. O Parque da Fazendinha não se pode mais chamar de Fazendinha. Os nossos parques estão mal cuidados. As nossas praças também. A ocupação precisa ser em toda parte. O próprio Tancredão está completamente abandonado. Ontem, passando pelo bairro da Ilha do Príncipe, muitas pessoas que moram na Ilha do Príncipe reclamam que o Tancredão está ocupado agora por meliantes, porque a prefeitura não consegue nem deixar aquele espaço bom para que as famílias possam ocupar. O nosso trabalho será também nos bairros. Temos também o pensamento de levar não só a caravana da saúde, mas também a caravana do esporte para determinados bairros de Vitória. Para você ter uma ideia, a gente precisa levar bons exemplos para os jovens nos bairros mais desprotegidos da nossa capital. Imagine um grande exemplo do esporte mostrando e fazendo o seu trabalho em uma clínica esportiva em determinados bairros de Vitória. Essa é a nossa proposta, trazer alegria para a nossa cidade, no esporte, na cultura e também com eventos culturais e eventos, shows que não acontecem aqui na nossa capital. A nossa capital, nos últimos anos, está muito triste. Por favor, candidato Luciano. Quem vive em Vitória e conhece a cidade, e está aqui na cidade, vivenciando a cidade, sabe que é só olhar ao redor para ver a quantidade de pessoas que estão usufruindo dos espaços da cidade. Só na ciclofaixa de domingo, nós temos 5 mil pessoas, famílias inteiras que utilizam esses espaços, e as praças e parques têm atividades físicas constantemente, mesmo com um período de seca enorme que faz com que a vegetação desses parques esteja, evidentemente, sofrendo com a seca, mas os cuidados nossos para que essas pessoas possam ocupar o espaço com segurança transformou essa cidade. Vitória é uma cidade mais saudável, uma cidade ocupada com as famílias, uma cidade onde as pessoas estão cada vez mais fazendo exercício, inclusive à noite, em espaços que eram escuros, mal iluminados, depredados, e que hoje nós temos centenas de pessoas cuidando da sua saúde, melhorando sua saúde através do esporte. Muito bem. Eu faço a pergunta agora? Não, é a tréplica, por favor. Olha só. O candidato Luciano diz que as famílias estão ocupando os espaços, estão ocupando as áreas esportivas. Ele, em 2012, falou que transformaria a nossa cidade na capital do esporte no Brasil. Isso não aconteceu. O Bike Vitória chegou de maneira atrasada. Deveria ter começado logo no início. O Bike Vitória, na minha opinião, tem que ser ampliado. Mas a gente precisa da bicicleta não só para o lazer. A bicicleta é um intermodal muito importante para uma capital como Vitória, uma cidade plana que precisa ter esse trabalho com as bicicletas para melhorar a nossa mobilidade aqui na capital. Obrigado, candidato. Agora sim, a sua pergunta, 30 segundos.
Muito bem. No debate passado, na última quarta-feira, o candidato Luciano disse que a fábrica de ideias funciona normalmente. Segundo o senhor, candidato, tem um fluxo de 100 mil pessoas nos últimos 4 anos e que eu poderia chegar lá na fábrica de ideias a qualquer momento. 2 vereadores aqui da nossa capital foram à fábrica e, numa transmissão ao vivo no Facebook, mostraram que o local está abandonado. O que o senhor tem a dizer, candidato? É incrível porque entraram pelo lado errado. Deputado, ali no entroncamento da Avenida Paulino Miller com a Avenida Vitória, que é a entrada da fábrica de ideias. O pessoal entrou para o outro lado, no local onde nós estamos preparando para a chegada do IFES, pelo lugar que eu falei, ao lado do Mercado São Sebastião, que nós estamos reformando. Se você olhar à esquerda, você vai ver a Acelera VIX, 36 empreendedores que estão lá fazendo orientação com o Sebrae para melhorar o empreendedorismo e fortalecer suas empresas, recebendo aulas e atividades com o laboratório. Mais para frente, um espaço enorme, com um galpão todo recuperado, com madeira de lei no teto, lindo, e que, inclusive, essa semana, até a quarta-feira, nós tivemos uma feira enorme com alunos fazendo réplicas de aviões, homenageando Santos Dumont. 100 mil pessoas passaram por ali nos 4 anos, com atividades que foram de feiras de empreendedores, o baile dos idosos que nós estamos fazendo ali na região, naquele galpão, capacitação de moda, gastronomia, uma série de iniciativas com o Sebrae e Findes para capacitação das pessoas e fazendo aquele espaço revolucionário que inclusive chama a atenção da comunidade científica, para que esse espaço seja visto como uma oportunidade de um espaço que já está sendo usado amplamente. É só entrar pelo portão certo e não pelo outro lado, onde tinha uma obra. Meu amigo telespectador da TV Gazeta, você acredita no que o Luciano falou? Acredita ou não acredita? Vá agora no meu Facebook, que você vai ver a transmissão completa do que aconteceu. Os vereadores foram em todas as partes da fábrica de ideias, uma fábrica, um espaço que custou 31 milhões, um espaço que no orçamento do ano que vem, que o Luciano confeccionou, tem apenas R$2. O que se faz com R$2 numa fábrica de ideias? A nossa proposta é a fábrica de ideias ser o modelo anterior da fábrica do trabalho, mas também com ideias. Ele não conseguiu tocar. Nós queremos uma área de capacitação profissional. Queremos naquele espaço capacitação profissional até mesmo para o Parque Tecnológico. A obra do Parque Tecnológico vai durar 2 anos, o primeiro prédio. Por que não utilizar aquele espaço para treinar mão de obra, até mesmo da região da Grande Goiabeiras, para poder trabalhar e, é claro, gerar mais empregos na nossa cidade? Deputado, a gestão moderna se faz com o compartilhamento de esforços, inclusive de recursos. Aquele espaço passou por um convênio com o IFES, que vai fazer com que nós tenhamos os recursos. O orçamento é apenas uma peça para que possa abrir uma possibilidade de investimento, sendo que o ideal é que a gente traga investimento externo, como nós fizemos com o IFES. Aquele espaço é um espaço tão importante quanto o Parque Tecnológico e eu fico muito surpreso porque na campanha esses 2 espaços estão sendo muito atacados. O Parque Tecnológico, a proposta é tirar de Goiabeiras, punir a população de Goiabeiras. E agora o ataque é em cima da fábrica de ideias. Esse espaço funciona normalmente, é só entrar pelo portão certo. Muito bem. Fechando esse bloco, quem continua com a palavra é o senhor, candidato Luciano. 30 segundos, sua pergunta. Nós estamos lidando com uma era de tecnologia muito avançada. Já discutimos isso aqui. Vitória está ampliando as áreas de internet grátis por sistema sem antena chamado Wi-Fi, substituindo o telecentro, que era uma revolução na década de 90, por um sistema mais moderno. A gestão escolar é feita com tecnologia. Nós estamos investindo muito nisso. Eu quero saber as propostas do deputado para gestão de escolas usando a tecnologia. Olha, candidato, o senhor acabou com algo que era muito importante na gestão anterior, até mesmo nessa questão de gestão nas escolas. Tinha o portal da educação. Nesse portal da educação, o pai poderia acompanhar toda a trajetória do seu filho. Não só o pai, o responsável, ou até mesmo o estudante. Isso você acabou. Então, é impressionante falar que pensa na questão tecnológica, até mesmo nas escolas, e acabar com um instrumento que era importante. Um instrumento que poderia ter sido aperfeiçoado na sua gestão. A nossa proposta, voltar a ter o telecentro. O senhor fala do telecentro, dizendo que é algo obsoleto,
mas muitas pessoas utilizam daquele espaço. Para você ter uma ideia, um capixaba, que é idealizador, que é um dos grandes nomes desse trabalho do Telecentro, ficou horrorizado com o que o senhor falou no debate da CBN e do Gazeta Online, porque esse trabalho que ele fez foi levado também a 12 países e o Telecentro é uma área que é muito democrática para as regiões mais desprotegidas da cidade. E outro detalhe, o Wi-Fi que você está espalhando para todo mundo que eu vou cancelar, eu vou ampliar. O que eu vou colocar é o Telecentro para funcionar, que você acabou. Porque ninguém faz trabalho escolar, ninguém digita nada no celular. Precisa de um computador e precisa do Telecentro. A nossa gestão escolar implantou a matrícula online, a pré-matrícula online. Isso fez com que nós aumentássemos o número de vagas disponíveis, porque até nós chegarmos na prefeitura, nós tínhamos a matrícula feita em livros atas e também nós estamos com o boletim online funcionando normalmente. É só a pessoa ir às escolas para poder conhecer isso. Já funciona há alguns anos na nossa gestão, foi implantado no meio do mandato mais ou menos. E nós vamos avançar com a agenda online para que as famílias e alunos e professores possam levar toda a organização da gestão da unidade escolar para as escolas. Continuar investindo no Wi-Fi, na internet grátis, porque os telecentros foram uma revolução na década de 90. Eles hoje são extremamente obsoletos diante da colocação das antenas para poder captar o sinal e entregar na casa das pessoas. Então, nós vamos continuar ampliando de 100 para 500 pontos de internet na cidade e aumentando o sistema de gestão escolar usando tecnologia. Eu quero uma prefeitura eficiente, uma prefeitura na palma da mão. E é isso que eu vou fazer. O Rio de Janeiro tem o Carioca Digital. Lá em Sorocaba existe o Aprove Fácil. E outras cidades têm, através do smartphone, a condição do munícipe ter, através de um cadastro, todos os detalhes e informações da prefeitura. É isso que eu vou fazer. Eu vou desburocratizar. Não adianta você ter uma cidade como Vitória, que tem qualidade de vida, que é uma cidade sensacional, mas tem uma prefeitura ineficiente. A gente precisa de uma prefeitura eficiente. Precisa de uma prefeitura profissional. E é isso que eu vou levar. O trabalho profissional da iniciativa privada para a Prefeitura de Vitória. Por isso eu peço seu voto. Amaro 77. Eu agradeço aos dois candidatos e a gente volta daqui a pouco com mais um bloco do debate entre os candidatos a prefeito de Vitória. Não saia daí, porque no próximo bloco haverá perguntas com tema determinado por sorteio. A gente volta já já. Voltamos e você já sabe, este é o bloco de perguntas com temas determinados por sorteio e é o que eu vou fazer exatamente agora para a pergunta do candidato Luciano Rezende, do PPS. O tema da sua pergunta, candidato, é educação. Por favor, o senhor tem 30 segundos. Deputado, nós tivemos o maior rendimento e o maior crescimento do IDEB da história de Vitória, agora de 2015 para 2016. O IDEB é um índice conhecidíssimo, mede a educação no município de Vitória e eu gostaria de saber a proposta do deputado para manter essa educação de qualidade, referencial e a qualidade da aprendizagem nas escolas, nas 102 escolas de Vitória. Primeiro, a primeira coisa que eu vou fazer é voltar a ter uma merenda de qualidade nas nossas escolas. Você pode acessar o meu Facebook, que você vai ver agora o relato de uma mãe desesperada que me para em Nova Palestina, na feira, falando que o prefeito Luciano cortou a merenda da filha dela. Você vai no meu Facebook que você vai ver, pedindo, Amaro, você precisa ganhar a eleição para voltar a ter uma merenda de qualidade. Olha, tem, para você ter uma ideia, também aqui em Vitória, a diminuição nas vagas da educação integral. A falta de professores de inglês, artes e português. Falta também recursos para manutenção de prédios e falta uniforme. Aí ele vem falando que tem um índice interessante, importante na área da educação. O que eu proponho é a escola do futuro, em que o seu filho, no contraturno, além da atividade vocacional, ele vai ter esporte, cultura, vai aprender as vocações da cidade de Vitória, vai ter reforço no português e na matemática e vai ter um intercâmbio aqui na nossa cidade. Porque até mesmo aqui em Vitória, crianças da área nobre
não conhecem a realidade de crianças das áreas desprotegidas. E a mesma coisa, as crianças das áreas desprotegidas não conhecem a realidade da área nobre. Por isso, a gente quer fazer uma grande integração na educação de Vitória, a integração dos jovens aqui no nosso município. Luciano? Olha, não respondeu a pergunta, lamentavelmente. A minha pergunta, vou relembrar você que está em casa, com todo respeito, foi o que o deputado faria para aumentar e manter a qualidade do índice de educação básica do município de Vitória, que teve a melhor avaliação e crescimento do ano de 2015 para o ano de 2016. A resposta foi feita em cima de informações que não são confirmadas na rede, o próprio Conselho de Alimentação Escolar, que é composto por conselhos de pais, conselhos de escolas, sindicatos, já fez uma nota, uma moção, esclarecendo que a merenda nas escolas de Vitória é exemplar e as informações são todas base de informações genéricas e especificamente a pergunta que eu fiz sobre as ações que serão feitas na aprendizagem para a manutenção da melhoria do IDEB não foram respondidas, lamentavelmente. Olha, eu vou concluir as escolas que Luciano não concluiu, que enrolou em 4 anos. Ele não concluiu o CEL de Anhanguetá, ele não concluiu a escola em Santo Antônio e também a escola Paulo Freire em Bela Vista. Ele não fez também uma creche em Jardim Camburi, já que na região de Jardim Camburi existem 500 a 700 crianças que estão fora da creche. Ele não fez o que deveria ter feito com o orçamento que ele tem. Se ele tem 6 bilhões praticamente em 4 anos, ele fez muito pouco na área da educação. Tem muitos colegas prefeitos que com muito menos fez muito mais na área da educação nos seus municípios. Amaro, o senhor continua com a palavra, a pergunta é sua e eu vou sortear aqui o tema da sua pergunta. O tema é, candidato, saúde. Por favor, a sua pergunta em 30 segundos. Muito bem. A minha pergunta para o candidato Luciano Rezende, na área da saúde, é por que, Luciano, existe tanta fila para se ter uma consulta com o médico, para se conseguir uma consulta com o especialista e por que existe falta de medicamentos aqui no município de Vitória, Luciano? Olha, primeiro é necessário que se diga em qual unidade tem fila, em qual unidade está faltando medicação, em qual unidade está faltando médico. A nossa equipe trabalha permanentemente, inclusive o sistema de saúde de Vitória, com 30 unidades, recebe um grande volume de pessoas por causa da qualidade do atendimento. Devido à crise socioeconômica, muita gente está deixando os planos particulares para ser melhor atendido na prefeitura. Várias medicações, eu posso falar isso com tranquilidade, porque sou médico, pararam de ser produzidas no Brasil nesse momento por causa da crise. E nós temos uma grande deficiência de possibilidade de médicos em algumas especialidades como pediatria, sendo que vários processos de contratação não tem nenhum interessado em vários locais do Brasil, não é só Vitória. Mesmo assim, nós temos lá 80 pediatras na rede que fazem um trabalho lindo, dedicado, e essas unidades têm uma nota dos usuários. A nota dada às unidades, que é feita por torpedo, por tecnologia, no Vitória Online, que é um aplicativo que o senhor pode baixar no telefone agora, não precisa de esperar o deputado fazer isso, que já existe há 2 anos em Vitória. Esse sistema, inclusive todo online, é muito bem avaliado. A nota média das unidades, por quem vai às unidades, é 8,5. Um serviço muito bem avaliado, inclusive se comparado com o sistema particular. Quem mora nas áreas desprotegidas de Vitória sabe que eu estou falando a verdade. Filas e mais filas para você ter qualquer tipo de consulta. Falta medicamentos também. E para você marcar com um especialista, só daqui a 6 meses. O que eu proponho é colocar logo em janeiro médico, repor a condição aí de ter médico nas unidades de saúde, remédio e também especialistas. Para isso também, para desafogar um pouco as regiões desprotegidas de Vitória, eu também criei e penso na Caravana da Saúde. Nós vamos ter uma atenção importante para as gestantes, para as crianças, para os idosos e para os acamados. O mutirão da saúde também é importante para diversas áreas de Vitória. E não é só na área desprotegida também, não.
Jardim da Penha não tem alguns especialistas. Por isso, a gente quer, logo no início da nossa administração, mudar esse panorama da saúde aqui na nossa capital. Deputado, eu não quero ser deselegante com os nossos parceiros estaduais no Sistema Único de Saúde, mas especialista determinado pelo SUS não é função de prefeitura. O senhor está fazendo uma reclamação direcionada ao local errado. Especialista é função do sistema estadual. A unidade básica de saúde, conforme o SUS, faz o primeiro atendimento. Entendeu, deputado? Dali vai para o sistema estadual e para o sistema federal hospitalar. Funciona dessa forma. O nosso sistema, que inclusive as pessoas, eu quero aqui homenageá-las, trabalham muito, tem uma nota ótima, é um sistema muito bem avaliado e é referência no país. Evidentemente que nós vamos melhorar mais, porque saúde é um sistema que tem que sempre estar em evolução, mesmo nos sistemas conveniados e particulares. Candidato Luciano, o senhor continua com a palavra, eu vou sortear aqui o tema da sua pergunta, que vai ser o seguinte: mobilidade urbana, por favor. A mobilidade urbana é um grande desafio em todas as cidades do país e regiões metropolitanas. Nós trabalhamos muito na cidade de Vitória nesses últimos 4 anos, mas é importante se pensar esse sistema totalmente em parceria com a região metropolitana de 1.700.000 habitantes. Vitória recebe nos dias úteis o dobro da sua população. Quais as propostas do deputado para essa área que envolve o complexo de movimentação na região metropolitana de quase 2 milhões de habitantes? Primeiro, na mobilidade urbana, terei planejamento e gestão. Só na Secretaria de Transportes, a administração do Luciano teve 8 secretários. Nessa administração do Luciano, ele inventou o Integra Vitória, que atrapalhou a tua vida. O que eu quero é uma integração com o sistema Transcol, aqui e com o bilhete único. O Luciano teve a oportunidade e não fez, porque ele é aliado do ex-governador, teve a licitação e não fez isso. Além disso, nós vamos criar as faixas preferenciais para ônibus e táxis. Também vamos instalar semáforos inteligentes. Isso consegue-se fazer em várias cidades do Brasil. O Luciano prometeu, o Luciano não cumpriu aqui em Vitória. A presença de guardas de trânsito nos principais gargalos. Nessa semana eu tinha uma entrevista aqui na TV Gazeta. Como não tinha guarda de trânsito, porque não tem comando na prefeitura, fiquei agarrado na Américo Buais, fiquei agarrado no trânsito, porque não tinha ninguém para ordenar o trânsito ali na Avenida Américo Buais, com a entrada da Terceira Ponte. Além disso, quero ampliar o serviço porta a porta e vou viajar logo na transição para Porto Alegre, para trazer o modelo do aquaviário que existe em Porto Alegre com muito sucesso aqui para o Espírito Santo. Comigo não tem conversa e nem enrolação. Falo a verdade. Irei a Porto Alegre para ver um sistema que é muito bem executado lá para trazer para o Espírito Santo. Olha, o deputado mudou completamente a opinião em relação ao Integra. Eu me lembro de ter visto no seu programa de televisão o senhor de forma entusiasmada elogiando o Integra. Depois que virou candidato, mudou completamente a opinião. Eu, diferente do senhor, acho que aquele sistema precisava de ser melhor pensado. Então, o senhor estava lá entusiasmado, elogiando o Integra. Nós fizemos um movimento cauteloso de usar só 4 linhas que estão dando certo na cidade e começar a parceria com o sistema metropolitano. A licitação que o senhor menciona foi feita em nível estadual, deputado, não foi feita em Vitória. A licitação foi do Transcol, que é um sistema estadual. Vitória não licitou nenhum sistema nesse período. O senhor está confundindo os 2 níveis de governo. Então, a gente precisa de trabalhar em parceria com o governo estadual, porque a solução metropolitana vai se dar no conglomerado metropolitano. É um grande desafio para a Vitória. Avançamos muito e vamos avançar mais. O que você fez, você pagou um merchan na TV Vitória e esse merchan eu li. Eu apenas li o merchan. Eu executei o meu trabalho de apresentador, como a TV Gazeta exibiu também, você gastando dinheiro com publicidade, exibiu vários VTs e comerciais do Integra Vitória. Você gastou dinheiro com um projeto que atrapalhou a vida do cidadão de Vitória e o pior, 2 semanas depois, teve de recuar porque fez algo sem planejamento e sem gestão. Não tem gestão e não tem planejamento. Não pensou, não dialogou com a sociedade.
colocou, empurrou goela abaixo, não deu certo e acabou rejeitado. Isso não vai acontecer na administração Amaro 77. Obrigado, candidato. Mais uma rodada, tema determinado. O senhor, candidato Amaro, continua com a palavra. E o tema para a sua pergunta é emprego. Por favor. Mais uma vez, eu volto àquela pergunta que eu já fiz ao candidato Luciano Rezende quanto à geração de emprego e renda. Por quê? Porque o que nós temos aqui na nossa cidade? 4 anos de uma administração que pensou pouco neste aspecto e agora, na campanha eleitoral, vem fazendo campanha dizendo que agora vai gerar emprego e renda. Por que nesses 4 anos que você teve a oportunidade, você não fez esse trabalho, Luciano? Por favor, candidato. O nosso trabalho na geração de emprego e renda foi feito desde o primeiro dia de governo com uma série de ações. Vou citar algumas aqui para o deputado que, por não estar em Vitória nesse período, não tem condição de ter essa informação. Primeiro, o Sambão do Povo, que era uma área que vivia sem ser utilizada durante o ano inteiro, em parceria com a Findes, passou a ser uma verdadeira escola com capacitação de eletricistas, aderecistas, costureiros e que estão trabalhando no desfile de escola de samba, que é importante para o turismo, que tem melhorado muito nesses anos e também vão para o mercado de trabalho. A Fábrica de Ideias foi uma concepção completamente moderna, única, de fazer com que uma área que não era acabada há 9 anos, um verdadeiro escândalo no mau uso de dinheiro público, fosse retornada para a sociedade com o fim da obra e o início de um trabalho de inteligência, de capacitação de pessoas nessa região. O Parque Tecnológico, que era uma discussão de mais de 20 anos, não saía do papel. Nós conseguimos regularizar lotes, acertar os conflitos e começar a obra do Parque Tecnológico. Com as bases que nós construímos no primeiro governo, nós vamos avançar na geração de emprego, trabalho e renda, tendo liberado, em parceria com os níveis de governo que são necessários nessa ação, 10 milhões e 300 mil de microcrédito para aquelas pessoas que queriam iniciar seus negócios e precisavam de incentivo. Os 10 milhões de microcrédito que o Luciano diz é do governo do estado. Ele só faz o repasse. Ele fala no programa de televisão que deu 10 milhões, sendo que está com a prefeitura em dívida, né? Ele diz que não, mas está devendo todo mundo ainda. Quando ele fala da Fábrica de Ideias, eu faço um pedido para você. Entre no meu Facebook agora que você vai ver que na Fábrica de Ideias nada funciona. A transmissão ao vivo aconteceu na tarde de ontem. Quando ele fala do Sambódromo, o Sambódromo está caindo aos pedaços. Se você passar agora lá na Dário Lourenço, lá no bairro Mário Cipreste, você vai ver que está caindo aos pedaços o Sambão do Povo. Mais uma vez eu digo para você, eu quero trabalhar a questão do comércio e serviços na nossa cidade, promover o turismo de verdade em vários aspectos, o polo tecnológico e, é claro, o complexo pesqueiro. É inadmissível, vivemos numa ilha, temos a comunidade pesqueira e nunca ninguém pensou no complexo pesqueiro para a nossa capital, Vitória. É impressionante o discurso de situação fiscal da Prefeitura de Vitória, que é feito de forma irresponsável. Começou o programa de televisão do primeiro turno falando um número, já está falando outro. Não tem nenhuma fundamentação com os órgãos de controle. Nós temos elogios de organismos nacionais de grande importância, como a Firjan, Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, que passa um raio-x nos municípios, coloca a Vitória no grupo de 12% dos municípios em condição financeira exemplar. A Folha de São Paulo classificou Vitória como a capital que mais eficientemente usa os seus recursos. E as parcerias no uso de recursos, deputados, são absolutamente necessárias para quem governa de forma compartilhada, usando as parcerias do governo do Estado e federal para atender as pessoas. Candidato. E o segundo bloco chega ao fim. Daqui a pouco a gente volta com mais uma rodada de perguntas e respostas. O tema volta a ser livre. Os candidatos perguntam o que quiserem um para o outro. É daqui a pouco, um instante só. Olá de novo, a gente está de volta e agora os candidatos fazem novamente a pergunta que quiserem. Quem começa é o candidato Amaro Neto, do Solidariedade. Por favor, candidato, o senhor tem 30 segundos. Luciano, a cidade vive um clima de insegurança, furtos, arrombamentos, moradores de rua, cracolândias.
O que foi realizado na sua atual administração e quais são as suas propostas? Os números que nós encontramos na segurança pública desmentem de forma contundente essa afirmação de uma cidade praticamente em caos. Vitória acabou hoje de ser mencionada no Anuário Brasileiro de Segurança Pública, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. É a capital brasileira que mais reduziu crimes contra a vida de 2015 para 2016. Nós tivemos uma redução de 43%, quando o Estado do Espírito Santo, que também está reduzindo, teve uma redução de 10%. Vitória passou em apenas 4 anos de uma cidade mais violenta, a capital mais violenta do Brasil, onde existia uma matança principalmente de jovens, negros e mulheres de bairros populares, em uma das capitais mais seguras. Quem está dizendo isso é o Fórum Nacional de Segurança Pública. Mas em segurança pública nós não temos o que comemorar. Nós vamos avançar com um gabinete de gestão integrada que reúne Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal, Ministério Público, Tribunal de Justiça, todos os organismos da Prefeitura, e eu presido há 4 anos, para que a gente aumente o sistema de segurança na cidade, inclusive ampliando as câmeras de vídeo monitoramento, que quando nós chegamos em Vitória era uma discussão. Hoje a cidade está toda vídeo monitorada e nós vamos melhorar, inclusive com leituras de placas, o que já está praticamente contratado pela Prefeitura para que a gente faça a melhoria desse sistema. Quando é positivo, é a Prefeitura, é o Luciano. Quando tem algo negativo, é o governo do Estado. Quero fazer uma pergunta para você, meu amigo do bairro da Penha. Para você, comerciante da Leitão da Silva. O Luciano foi aí como líder da cidade, como prefeito, no momento do caos na segurança pública, quando aconteceu aquela morte daquele rapaz, quando algumas pessoas da comunidade revoltadas desceram para Leitão da Silva para arrebentar tudo lá e causar o pânico, ele apareceu como líder da cidade, ele dialogou. Quando é bom, é dele. Quando é ruim, é do governo do Estado. Lá para o bairro da Penha, é uma comunidade que precisa da volta do Projeto Terra, saneamento básico, ônibus, área de lazer, posto de saúde, creche e oportunidade. Então você vê, nós no nosso programa de segurança, e nós mostramos amplamente para você, temos um projeto de segurança para a Vitória. Deputado, eu peço ao senhor que respeite a dor das mães, dos pais e das famílias daquela região. Nós, desde as primeiras horas daquele dia, estivemos conectados com o sistema estadual, cuidando de todas as ações no local. A Guarda Municipal protegeu as escolas, as unidades de saúde. A minha preocupação maior, que passei o tempo todo acompanhando aquilo de perto, foi com as famílias, com os trabalhadores, com as pessoas que passavam no local. E, lamentavelmente, aquela é uma cena que há muitos meses foi falado pelo nosso secretário estadual de segurança, doutor André Garcia, não acontecia em Vitória. Como eu falei, a questão de segurança está evoluindo muito, mas não há o que comemorar, porque nós temos que evoluir o máximo que pudermos nessa área. Não com discurso, obrigado, mas com candidato. ações. O senhor continua com a palavra agora, sua pergunta, 30 segundos. Nós desenvolvemos em Vitória um sistema de gestão compartilhada, usando todos os mecanismos para fazer uma gestão horizontal. O gabinete itinerante, com a presença do prefeito e dos secretários, fez mais de 20 grandes reuniões na cidade. Governamos com todas as tecnologias que podemos para ouvir e manter o diálogo num governo em rede, conectado com a população. Qual a sua proposta de gestão para a cidade de Vitória? Como vai fazer a gestão da cidade de Vitória? Primeiro, na rua. Lugar de prefeito é na rua. Lugar de prefeito não é em gabinete. Lugar de prefeito é ouvir as pessoas. Tem uma proposta interessante que eu trago para a Vitória, que é do Rio Grande do Sul também, do Prefeitura na Rua, que é algo muito além desse gabinete itinerante. Você vai às ruas, você vai num final de semana em determinado bairro, você vai com os seus secretários para ouvir as pessoas e acabar com muitas das demandas que as pessoas precisam. Precisamos também de uma prefeitura eficiente, uma prefeitura na palma da mão, em que você possa fazer todo o trabalho através da internet e através do celular. Isso não acontece em Vitória. O aplicativo que o Luciano fala, eu tenho no meu celular,
mas esse aplicativo é muito aquém do que as grandes capitais e as cidades de grande e médio porte têm aqui. Para você ter uma ideia, no interior de Goiás se consegue marcar consultas e desmarcar por um aplicativo de celular. Como que uma capital tão próspera como Vitória ainda não conseguiu tirar do papel isso? Eu proponho, até mesmo na área da saúde, você ter a marcação por telefone, em qualquer horário nas unidades de saúde. Isso é gestão, é pensar a cidade para os próximos anos, algo que eu quero fazer também, pensar Vitória para os próximos 35 anos. O Vitória 500 anos vai sair do diálogo com a prefeitura e a cidade. Por favor, Luciano. Olha, é impressionante porque começa a conversa e o debate dizendo que vai colocar a prefeitura na palma da mão. No meio do debate diz que tem o aplicativo da prefeitura baixado no celular. Primeiro eu queria agradecer, né, esse aplicativo todos têm em casa, é só baixar o Vitória Online. É um aplicativo premiadíssimo, não precisa de viajar para Porto Alegre, não precisa de sair para outros locais, que esses locais estão vindo aqui. A equipe de TI da Prefeitura de Vitória é premiadíssima. A equipe de tecnologia, de informática, é premiadíssima, é de ponta, faz um trabalho enorme, um trabalho premiado, um trabalho reconhecido. Todos esses mecanismos que o deputado falou já existem no aplicativo Vitória Online. É só baixar o aplicativo e fazer uso. E é um aplicativo que vai sendo aperfeiçoado o tempo todo, que é natural de qualquer aplicativo que ele seja um organismo que vai sendo atualizado o tempo todo. Então, ele vai melhorando o tempo todo com a retaguarda da gestão, utilizando aquilo em várias áreas da prefeitura. Gestor precisa ter humildade. Um líder precisa ser humilde. Buscar outras ideias, conversar com pessoas, com outros gestores, para entender mecanismos importantes na modernidade do trabalho moderno da gestão pública. Eu não vou me furtar em conversar com os melhores gestores do Brasil para trazer algo importante para a nossa cidade. Você quer baixar agora? Vai na loja do seu celular e baixa o Vitória Online para você ver. Não tem nada disso que o Luciano falou. Pode ter certeza absoluta. O que a gente vai fazer é um Vitória Online muito mais eficaz. Você vai ter a prefeitura na palma da sua mão através do seu aplicativo de celular. Candidato Amaro, o senhor continua com a palavra. Sua pergunta, por favor. Luciano, nós vivemos uma crise hídrica e Vitória não produz água. Nosso abastecimento é feito pelos rios Santa Maria e Jucu. O senhor foi à Espanha conhecer o processo de dessalinização. O que foi feito depois dessa viagem? Cadê o estudo que estava sendo realizado pela sua gestão? Deputado Amaro, nessa área nós estamos muito mais avançados do que outros municípios, até porque montamos o Gabinete de Gestão Integrada Ambiental há 2 anos atrás. Todas as legislações depois disso que punem desperdício de água, toda a discussão do PDU que prevê reuso de água nas construções, que nós vamos agora implementar depois da revisão do PDU, toda a captação de água de chuva, tudo isso foi produzido há 2 anos, inclusive com a possibilidade do uso complementar da dessalinização aqui em Vitória. Mas esse não é um projeto para ser discutido da forma que o senhor discute. As cidades que utilizam a dessalinização utilizam como método complementar. O grande movimento que Vitória precisa de fazer é o movimento de recuperação dos rios que abastecem a cidade. Ajudar os municípios que têm esse rio, o governo do estado, a replantar. Os rios que perderam suas árvores ao longo do caminho vão perdendo a capacidade de estocar e produzir água. Esse é um processo que tem que ser feito em conjunto por onde passam esses rios. E a segurança hídrica da cidade de Vitória, ela precisa de ser pensada com métodos que vão se somando. Inclusive, nós estamos recuperando as 50 nascentes da cidade. A nascente da Gruta da Onça já está vertendo água, fazendo esse trabalho com orientação de técnicos ambientais que estão trabalhando nisso há 2 longos anos. Olha, dia 25 de março, o Luciano esteve naquele lado daquele estúdio ali, no Bom Dia Espírito Santo, dizendo que iria debruçar os estudos e apresentar para a sociedade. Não apresentou para a sociedade. As várias nascentes que o Luciano diz, o jornal A Gazeta e a TV Gazeta mostram que secaram. Eu visitei uma nascente ontem, lá na Ilha do Príncipe, que vai dentro da casa de um cidadão, e também visitei uma outra nascente, entre o Romão e o Cruzamento. Eu estou na rua trabalhando.
Até porque, como deputado estadual, apresentei 3 leis para a questão da crise hídrica. O que a gente precisa é incentivar também empresas e condomínios a reutilizar, a usar a água de reuso. Ele fala também de dessalinização, mas foi na Espanha. Nós temos aqui no Brasil, no interior do Ceará e também em Fernando de Noronha, experiências importantes da dessalinização de água. Não precisa viajar para a Europa, é só procurar aqui no Brasil. Deputado, a minha participação num evento a convite não custou nada para a Prefeitura, diferente das viagens que são feitas às custas do dinheiro público. Nós fomos a convite para o encontro de líderes municipais de poder local e eu aproveitei com recursos que não eram da Prefeitura para conhecer um sistema muito importante que a cidade vai ter que estudar. Agora, cautela, prudência, equilíbrio, são medidas necessárias antes de entrar num caminho de aventura. A dessalinização ainda é uma discussão complexa. Não dá para o senhor entrar usando exemplos de outras cidades porque se animou, porque leu em algum lugar. É preciso muita cautela. Esses processos são complementares. O mais importante é cuidar dos rios que abastecem a cidade de Vitória, Jucu e Santa Maria, em ação compartilhada com os municípios por onde esses rios passam. Obrigado, candidato. E fechando essa rodada, o senhor continua com a palavra. Sua pergunta, por favor, 30 segundos. Olha, a minha pergunta é sobre saneamento. Em Vitória, nós tínhamos uma rede montada em vários locais e fizemos uma legislação nova em 2014, fazendo com que a multa para não ligar os esgotos fosse muito maior do que ligar os esgotos. Conseguimos fazer a ligação de 5.200 esgotos na cidade, o que é um recorde. Qual a sua proposta nessa área? Olha, temos que resolver o problema do esgotamento sanitário nas áreas desprotegidas da cidade, e até mesmo nos morros da cidade. Numa das minhas caminhadas, eu passei no bairro Jaburu e vi nas obras do Projeto Terra, não entregues pelo Luciano, mas do Projeto Terra, que já foram feitas na gestão do João e do Luiz Paulo, algumas casas com o esgoto praticamente a céu aberto. Não é só lá, também em São Benedito e também no bairro da Penha. É impressionante como nós temos esse problema, até mesmo no Forte São João. Eu já iniciei um diálogo com a Cesan, até porque nas conversas com a diretoria da Cesan, nós descobrimos que não existe diálogo com a atual gestão, não existe diálogo com a atual gestão, até mesmo com os municípios da Grande Vitória, porque quando houve o problema de poluição na Baía de Vitória, a atual gestão disparou para todos os lados. Em vez de sentar, ter humildade e trocar experiências com os outros prefeitos, começou a tirar, dizendo que o problema era de todo mundo, menos da Prefeitura de Vitória. O que nós vamos fazer é trabalhar, viabilizar com a Cesan esse trabalho. Já existe tecnologia brasileira de pequenas estações de tratamento em áreas inclinadas e eu vou criar um comitê e vai ter diálogo permanente com a região metropolitana, algo que não acontece na atual gestão. Bom, eu achei que o senhor ia criar a caravana do esgoto, porque são várias caravanas que o senhor propôs aqui. O esgoto em Vitória, a rede de saneamento de Vitória, é responsabilidade, deputado, da Cesan, não é da Prefeitura de Vitória. Esses pontos de esgoto que o senhor está falando que não tem esgoto, são locais onde a companhia que recebe pela taxa de esgoto tem que colocar a rede. Aonde tem a rede, nós fizemos a ligação. Vocês se lembram daquela emissão de esgoto embaixo da ponte da Ilha do Frade? Acabou. No final da Praia de Camburi, acabou. Do lado da Baía de Vitória, na região da Grande Vitória, vários locais pararam de emitir. Foram 5.200 ligações. Cada ligação dessa tem de 1 a 20 pontos de esgoto. Nós estamos deixando de jogar na Baía de Vitória, por causa dessa ação inédita, 3 milhões de litros de esgoto por dia. E nós vamos continuar atuando, porque esse é um processo acumulativo, em parceria com a Cesan, que é a companhia que tem a função de cuidar do saneamento de água e esgoto na cidade. O Luciano conseguiu algo impossível na gestão dele. Ele, de um dia para a noite, poluiu e despoluiu a Praia de Camburi. Isso que aconteceu. Você se lembra? É só você acessar o G1 que você vai ver a época, de um dia para a noite, ele poluiu e despoluiu a Praia de Camburi. Porque não tem diálogo com a Cesan. Porque não tem diálogo com os municípios da região metropolitana. Porque sempre trata com desdém. Você viu ele falando? Caravana do esgoto.
Olha só, não tem humildade, é a arrogância e a prepotência, que todo o Estado conhece de Luciano Rezende. Não tem humildade para dizer que não teve capacidade de diálogo com a CESAM e também com os municípios da região metropolitana. Obrigado aos dois candidatos. Passa rápido, né? Chegou o momento das considerações finais. Os senhores têm 2 minutos para se despedirem do eleitor. Quem começa é o candidato Luciano Rezende, do PPS. Por favor, candidato. André Junqueira, eu queria primeiro parabenizar a Rede Gazeta por esse excelente debate, parabenizar o deputado pela participação. Nós expusemos aqui as ideias que a população vai poder ver o preparo, a capacidade para poder decidir o voto. E eu queria falar agora com você em casa, que está nos assistindo e nos dando a honra da participação. Eu sou médico, professor, médico concursado da Prefeitura de Vitória, conheço essa cidade por várias ações, 4 mandatos de vereador, 1 mandato de deputado, já fui secretário de Educação, secretário de Saúde, agora prefeito. Passamos por uma grande tempestade nesses últimos 4 anos juntos e vencemos. A cidade virou referência nacional. Fizemos isso de uma forma compartilhada, com diálogo, com a participação de todos vocês, da comunidade, de lideranças, de instituições e de pessoas que nos ajudaram a atravessar esse período. Eu queria, nesse momento, pedir a você que possa nos dar a honra de liderar essa cidade por mais 4 anos. As condições econômicas, o cenário vai fazer com que o sol volte a brilhar para essa cidade. E nós gostaríamos muito de estar presentes liderando essa cidade. Para isso, Deus e a população vão decidir no domingo quem vai liderar essa cidade. Eu peço o voto 23 a você. Quero que você também converse com os familiares, com os amigos, repasse as ideias que discutimos aqui. Nós prestamos conta do que fizemos, do muito que fizemos na cidade de Vitória e dos planos para poder fazer essa cidade continuar em primeiro lugar. É uma tarefa difícil, é uma tarefa desafiadora, mas é uma honra poder liderar essa cidade. E eu quero contar com a honra do seu voto 23, domingo, para que nós possamos manter essa cidade que todos nós amamos em primeiro lugar. Muito obrigado, boa noite, que Deus nos abençoe. A palavra agora, fechando o debate, é do candidato Amaro Neto, do Solidariedade. Por favor, candidato. Primeiro, eu quero parabenizar a TV Gazeta pelo debate nesse último dia de campanha eleitoral, parabenizar o Luciano Rezende, porque é um adversário difícil, né, para a gente disputar a eleição, tarimbado, né, é um político já com muito tempo, né, de trabalho, e eu estou chegando agora aqui para disputar essa eleição. Disputei a minha eleição para deputado estadual em 2014, tive uma votação maravilhosa, mas as pessoas não conheciam o Amaro Neto. Conheciam o Amaro Neto da televisão, o Amaro Neto do Balanço, o Amaro Neto que leva alegria, o Amaro Neto que tem pulso firme nos seus comentários, mas não conhecia o Amaro Rocha Nascimento Neto. Deputado estadual, nascido em Vitória, eleitor de Vitória, morador aqui da nossa capital, morei na Mata da Praia, morei em Jardim Camburi, morei na Enseada do Suá e moro agora em Bento Ferreira. O pai do Henrico e da Melissa, casado com Priscila. Filho de Rosalina, que trabalha no CEMEI, lá no bairro Mário Cipreste, e do Jair Rocha, lá da garagem Alcion. Você não conhecia esse Amaro. E agora você deu a chance dele estar no segundo turno. Agora você tem 2 caminhos. Ou você fica com o que está, que não gerou a mudança que você estava contando em 2012, ou você vota na esperança. A esperança de muitas famílias. 31 bairros, 31 regiões votaram no Amaro 77. E agora eu peço a chance de liderar essa cidade e ser o seu prefeito por 4 anos. Peço o voto no domingo, Amaro 77. Com coragem e coração, vamos juntos construir uma nova história para a Vitória. Para a honra e glória do nosso Senhor Jesus, eu estou aqui fechando o debate na TV Gazeta. Eu agradeço aos 2 candidatos, Luciano Rezende, do PPS, Amaro Neto, do Solidariedade, e agradeço a sua audiência. Espero que o debate tenha sido proveitoso para a definição do seu voto. No próximo domingo, vote consciente.
A TV Gazeta e os demais veículos da rede, G1, Gazeta Online, Jornal A Gazeta, CBN, como sempre, vão acompanhar todos os detalhes do dia da eleição deste segundo turno. Para você, bom voto e até domingo. Tchau!